Então, sou a Geórgia, tenho 3 filhos, o Miguel, o Pedro e o Francisco. O Pedro tem uma doença muito rara. Quando foi diagnosticado havia apenas o Pedro e outro menino com essa doença. Foram diagnosticados em simultâneo. A doença dele chama-se hipolinemia e os sintomas são um cansaço extremo e dores musculares muito significativas. Em caso de crise, o que lhe acontece é ter hipoglicémias, hipoglicémias com corpos cetónicos no sangue e que levam a internamentos que são, por vezes, bastante prolongados para reequilibrar. O Pedro foi uma criança muito robusta, saudável, forte, até apanhar gripe A em 2009. Nessa altura ele teve uma reação estranha, adversa, que durou uma semana. Na altura, enfim, a situação passou, mas não valorizámos. Passado um ano, praticamente ao relógio cronometrado, ele começou a ter episódios de vômitos recorrentes que tinham que levar a internamentos e teve 11 episódios em 7 meses daquilo que os médicos diziam que eram gastroenterites virais. Ora, 3 filhos e apenas um tinha gastroenterites virais, eu comecei a achar estranho. E ele veio a um especialista em gastro, que lhe fez uma bateria de exames e ele teve uma análise com um resultado muito elevado, que levou a que ele fosse, enfim, encaminhado para a unidade de doenças metabólicas do Hospital de Santa Maria. Após um acompanhamento iniciado, ele começou a ser, enfim, começou a fazer muitos exames, foram 4 anos a ser acompanhado até ter um diagnóstico. Ao longo desses 4 anos de exames, de avanços e recuos, de acreditarmos que era desta que ele ia ter um diagnóstico, conseguimos finalmente ter um nome para associar esta hipolinemia, mas foram 4 anos bastante sofridos, em que efetivamente confiámos nos médicos, mas que na realidade fomos também consultando outros médicos. Chegámos a levá-lo a Navarra, onde cheguei a ouvir uma médica a dizer que se o meu filho fosse um automóvel, ela diria que ele tinha os cabos ao contrário e, portanto, tivemos assim uns episódios curiosos. Paralelamente, eu sou uma pessoa que não gosto de não entender as coisas e, portanto, eu fui estudando muito, fui investigando aquilo que me diziam cada vez que ele era internado, porque ele foi sendo internado muitas vezes, era que ele tinha hipoglicémias e, portanto, eu fui estudando e fui testando coisas e fui trabalhando com a minha cunhada que trabalha na área da saúde e fui experimentando introduzir alimentação diversificada e fui-lhe dando, trabalhando com ele, forçando com açúcares rápidos e açúcares lentos, tentando equilibrar através da alimentação para que ele não tivesse as ditas hipoglicémias que o levavam tantas vezes ao hospital. E, portanto, de uma mãe que normalmente diz come os legumes, come a carne, passei a ser uma mãe a dizer come a massa, leva aqui chocolate para a escola. E ele passou a ser um miúdo que todos os outros miúdos queriam ser e queriam ter a doença do Pedro. E, portanto, passou a ser um bocadinho reduzir a dissonância, não é? E tentar que esta diferença não fosse uma diferença negativa e acho que o conseguimos. Enfim, 2014 foi a data da hipolinemia, tivemos o diagnóstico, mas foi uma mão cheia de nada na altura, porque era uma doença tão rara que não havia medicação, não havia tratamento, não se sabia em que é que consistia, apenas tínhamos um nome.
Passado 3 meses disseram-nos por que não experimentar um reforço da lanina. Nós aceitámos, embora isso nunca tivesse sido feito a nível mundial, fomos as primeiras pessoas a experimentá-lo. O resultado foi bom, o Pedro melhorou e então decidiu-se apostar num estudo e aceitámos isso, só que tivemos 3 anos de espera pela parte burocrática. Lá também superámos essa fase, 3 anos de espera pela parte burocrática e então em 2018 ele iniciou um estudo. Esse estudo durou 2 anos e ele melhorou substancialmente, deixou de ter dores, deixou de ter cansaço e deixou de ter crises e então decidiu-se que ele iria continuar e até hoje continua a tomar a sua alanina. E continuou a conseguir fazer aquilo que ele mais gostava, que era praticar desporto. Ele adorava praticar desporto, só que até essa altura era com um sacrifício sobre-humano. Todos os dias ele chegava à casa e era meia hora de massagens, muito Benuron e Ibuprofeno, para recuperar daquilo que ele mais gostava de fazer. Para além da família, que obviamente foi muitíssimo importante, tivemos um apoio extraordinário da parte de uma médica, que é a doutora Patrícia Janeiro, da Unidade das Metabólicas em Santa Maria, que nunca desistiu, que foi procurando, foi testando, foi extraordinária de facto e que, enfim, também aguentou muitas perguntas minhas e muita paciência teve. E foi sem dúvida uma pessoa inexcedível. Claramente também a parte do Hospital Dia, que enfim, com muito poucos apoios também foi muitíssimo importante no processo, porque os internamentos do Pedro eram longos, eram também difíceis e também com muito poucas condições conseguiam tornar esses internamentos melhores. A Operação Nariz Vermelho era também algo que era sempre uma animação, todo o processo era muito mais facilitado pelas pessoas extraordinárias que apanhámos no Hospital Santa Maria, pelas pessoas. Claramente as pessoas aí foram muitíssimo importantes nesse processo. Acima de tudo, o primeiro conselho seria nunca desistir, acreditar sempre. Acho que isso é importante. Sentir que há avanços e recuos, sem dúvida, mas que se deve acreditar sempre que se vai encontrar uma solução. Segundo conselho, procurar alguém que seja o porto seguro, se quiserem chamar assim. Alguém com quem se confidencia, com quem se vai partilhando, com quem se vai batendo bolas, o que seja. Eu sou uma pessoa de recursos humanos, não sou da área das ciências. Eu encontrei foi a minha cunhada, que é da área da saúde, com quem fui partilhando muito e que me ajudou muito nesse processo, porque me foi ajudando a aprender. Aprendi muito, porque para mim o não perceber, o não entender é difícil, e isso para mim foi determinante, porque ela foi-me orientando nesse processo, e claramente acho que é importante encontrar-se alguém que seja o nosso porto seguro. Bom, eu diria que eu neste momento tenho um filho fantástico, que acima de tudo é uma pessoa que representa resiliência, determinação, superação, e que conseguiu superar estas dificuldades, e acho que é muito mais forte, muito melhor, muito mais preparado para o que puder vir graças a isto. E, portanto, acho que claramente, se a vida lhe tivesse sido mais facilitada, ele não seria o que é hoje.
Enquanto família, acho que também nos tornou mais solidários, mais humanizados, mais alertas para uma série de questões e, portanto, a minha mensagem será esta: olhar para o lado positivo das coisas, ver o que há de bom que estas situações nos podem trazer, porque trazem sempre coisas boas. Para mim, Serrar é esperança. Serrar entrou na minha vida há muito pouco tempo. Conheci a Serraro há alguns meses e, para mim, a Serraro espero que seja um porto seguro para muitas pessoas, será certamente para mim, e eu espero poder ser um porto seguro para outras pessoas da Serraro. E por isso é que, para mim, a Serraro é a esperança. Felicidade é algo que não nos surge, é algo que nós queremos ser ou não. E eu digo isto todos os dias aos meus filhos e a quem eu conheço: nós escolhemos ser felizes. E eu escolho diariamente ser feliz e acho que sou claramente uma privilegiada porque tenho muita sorte em ter a família que tenho e ter a saúde, e todos os dias sou feliz por causa disso.